Olá, seguidores! Nesse vídeo vou abordar os fundamentos de SPXS11, um hedge fund de uma gestora pequena, mas que até o momento não apresentou nenhum problema grave, tá? Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Pois bem, vou começar aqui falando sobre a remuneração de SPXS11. Então, com fundo aqui pagando cerca de 9,7 centavos e uma cotação na casa dos 8,31, a gente está falando de um dividend yield de 1,17% ao mês. Então aqui uma remuneração que não é desprezível, né? Tem que uma remuneração ok. Agora tem que ver como é que ali aqui quando a inflação estava mais baixa, ele conseguiu manter um patamar mais elevado, provavelmente que cotização com algum tipo de reserva. Mas enfim, esse 9,7 centavos não acho que esteja muito distante do que o fundo consegue entregar. Talvez até na faixa de uns 10 centavos. Acredito que seria um valor que eu espero aqui de rendimento para SPXS11. Assim, com uns 10 centavos, a gente teria 1,20 com 9,5, aí na casa de 1,14. Então aqui é o rendimento intermediário. Ok, olhando aqui agora o desconto patrimonial. Aqui o fundo tem 12% de desconto. Isso aqui porque o fundo possui uma parcela FOF, né? Aqui na parte do portfólio aqui de hedge fund, o que acaba aumentando um pouco o desconto patrimonial. Ok, começando a falar então aqui sobre SPX, começando pela gestora, a SPX Capital. Ah, então, olha, a gente não tem tanto histórico assim. Esse é o único fundo que a gente tem da gestora. Não acompanho o fundo assim tão de perto, mas até o momento não vi nada aqui que desabonasse o fundo, né? Nenhuma postura, nada de escândalo. Aqui o fundo 2022, aqui é início em agosto de 2022. É, já está há algum tempo aqui no mercado, a gente nunca ouviu falar muita coisa da gestora, não, meio desconhecida. E aqui é uma gestora que, é o seguinte, me relataram que ela é pequena aqui em fundos fechados, com fundos imobiliários, mas é uma gestora grande quando a gente fala de fundos abertos. Ok, então aqui no quesito gestora, aqui não vou dar uma nota ótima, seria pelo menos uma nota de intermediária a positiva. Ok, agora falando sobre o tipo de hedge fund em que SPXS11 se encaixa. Ok, vamos ver aqui. Ah, aqui dá para a gente observar bem ah, aqui o perfil do fundo. Então, SPXS11 ele é majoritariamente crédito e o restante da carteira para gerar uma rentabilidade mais elevada. Esse aqui é um modelo de hedge fund que eu gosto bastante porque a fatia CRI é uma excelente geradora de caixa para o fundo. Então, vocês podem observar que o fundo mantém um patamar bem elevado, né? Que próximo a 70 a 75% do PL em crédito. No entanto, a parcela em que eles utilizam aqui para extrair valor para os cotistas é de fundos imobiliários, né? FIIs, aqui com 13%. E aqui eu achei meio negativo isso, tá? É, no fundo imobiliário a gente tem acesso, né? Eu espero aqui de um hedge fund que ele pegue aqui outros investimentos, por exemplo, desenvolvimento. Lá no hedge fund Manati, por exemplo, eles estão obtendo excelente retorno com esse tipo de operação. Que talvez esteja sendo causado pelo fato de ser uma gestora de fundos abertos, né? Não sei exatamente quais fundos abertos, provavelmente estão mais acostumados a lidar com crédito e com FOF, né? Com compra de outros ativos. É, enfim, então aqui poderia ser um hedge fund melhor. Mas agora aqui eu vou começar a comentar sobre a parcela de FIIs, que é menos importante, então vou dedicar menos tempo, e depois vou comentar sobre a carteira de crédito aqui no SPXS11.
Ahn, então, aqui a carteira de FIIs do fundo não gostei nem um pouco, tá? Nem um pouco mesmo. Primeiro, esse APTO11, aqui o hedge fund da Nave Capital. Esse aqui é um fundo muito minúsculo, APTO11. É um fundo muito pequeno mesmo, né? Acho que tem uns 40 milhões de reais de patrimônio. 45. Então, o fundo aqui tem quase 10% desse fundo. Não consegue movimentar nada nele, né? É impossível. BTY11, que também não tem, acho que não tem tanta liquidez assim. Aqui uma alta exposição a IO, que não me agrada. MVBI, que não faço a menor ideia, nem sei se é negociado em bolsa, então também sem liquidez. Então, aqui é uma é, parcelas aqui passivas, onde o fundo não fica girando. Carinhoso até que dá para fazer algum giro. CPTS 11, não gosto do fundo. XPCI, BTCI 11, aqui para mim são high grades demais. Não compensa você pagar duas taxas de administração para esses fundos. Então, a alocação dele na parte de FII eu achei bem porca, tá? Bem porca mesmo. Ok, agora então olhando para a parte principal, que são as locações em crédito. Lembrando que por conta dessa carteira de FIIs, a gente deve cobrar um desconto e um yield maior aqui por parte de SPXS11, né? Que 13% do fundo. Ok, agora tratando sobre a carteira de crédito. O primeiro ponto que me chama a atenção é a concentração não adequada. Aqui um CR com 8,9, outro 6,9, outro 6,5. E aqui meio que é o mal da originação própria, né? Na originação própria, origi- o gestor ele tem um melhor conhecimento por parte da dívida, né? Ele ajuda a estruturar. No entanto, geralmente nesses casos, ele não distribui tanto assim a operação, ele fica muita parte dentro do fundo, que acaba acarretando aqui numa concentração não muito legal, né? Esse aqui é um ponto com certeza negativo. Ah, agora aqui, com relação a ativos estressados, hum, aqui a carteira até então tá limpa, tá? Não identifiquei nenhum problema. Aqui talvez a gente tenha a incorporadora IU, que está começando a dar alguns sinais, né? Tá, vi algumas notícias aí, tem uma lá no site Metro Quadrado em que eles comentam alguns probleminhas dessa incorporadora. Depois é uma pesquisada aí. Metro Quadrado IU. Procura lá por essa notícia lá no portal deles. Ahn, agora aqui outro ponto que também é negativo é a ausência de meios de se monitorar os CRIs, já que aqui a gente tem uma alta exposição à dívida residencial, ou seja, a incorporadoras, então aqui é bem provável que a gente tenha uma alta exposição a risco de obras. No entanto, aqui não tem nada falando sobre obras, né? Não tem nada que falando sobre obras. Então aqui fica aquela coisa, né? Muito incorporador passando dificuldade aqui por conta dessa Selic mais elevada, dá fica um frio aqui na barriga de saber que pode ter uma incorporadora que está mal das pernas e a gente não está sabendo. Lembrando que o fato de eu falar que não identifiquei nenhum risco aparente, não quer dizer que não tem algum risco, né? Essa possibilidade de eu não estar sabendo, não conseguir captar algum risco existente em nenhum dos devedores. Ok, então aqui vamos para a conclusão, minha conclusão sobre SPXS11. Ah, então, primeiro ponto, vocês podem ver a concentração ela é inadequada para o nível é, de informação que a gente tem aqui sobre os devedores. Então, isso aqui já faz uma limitação do tamanho do aporte possível aqui no fundo. Segundo, apesar do fundo não ter problemas graves, igual coloquei aqui na capa do vídeo, também não tem nada de especial, né? Como uma carteira muito robusta ou algo do tipo, ou uma altíssima exposição a CDI. Aqui, como é que tá a exposição? Aqui tá
posição em CDI dele aumentou, tá? O fundo era muito forte aqui em PCA, o gestor tá puxando aqui pro lado CDI. E com taxas boas, né? CDI mais 4,5 e PCA mais 10. Então que realmente são taxas bem elevadas. Até o fundo deveria estar pagando mais, tá? Mas com essa quantidade de CDI que ele tem aqui na carteira, para mim ele deveria estar pagando alguma coisa mais aí. Talvez ele esteja aqui fazendo aquela malandragem de deixar mais resultado para algum momento. Até porque aqui nesse período, quando ele ficou pagando 10 por 9 centavos, ele não estava gerando isso, né? Estava consumindo reserva, tirando valor de algum lugar, porque a inflação não estava contribuindo. Mas enfim, aqui um fundo que não, a mim não tem problemas, mas também não é um dos meus favoritos, tá? Então talvez eu iria cobrar aqui o yield elevado do fundo e não ter nenhuma exposição muito elevada, porque a carteira ainda está bem concentrada. Ok, então essa aqui é a minha opinião sobre SPXS11. Espero ter ajudado você. Peço aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.